Você sabe qual é a relação entre as nossas pernas e o nosso coração? É a circulação sanguínea. Quando ela não vai bem, as nossas pernas sentem. E um sinal disso são as famosas varizes. É sobre isso que a gente conversa agora com o angiologista e cirurgião vascular, Dr. Guilherme Bicalho. Bom dia, doutor. Bom dia, Mari. Bom dia, Bárbara. Bom dia a todos. Então vamos entender um pouco, né, o que causa as varizes, né, e quais são os fatores de risco associados ao desenvolvimento delas. O principal fator de risco do surgimento de varizes é a presença de varizes na família. Então é muito comum que uma pessoa com varizes tenha mãe com varizes, tia, irmãos. Esse é o principal fator de risco. A gente tem alguns outros fatores de risco que se desenvolvem ao longo da vida. Por exemplo, uma mulher que teve vários filhos, uma pessoa que está acima do peso por muito tempo, a pessoa que trabalha em pé a vida toda. Então é muito comum o pessoal do ramo da segurança, os militares, professores, padeiro, a pessoa que trabalha em pé durante todo o período de trabalho, é comum que surjam varizes também. E doutor Guilherme, o que fazer para evitar as varizes? Assim? É possível criar e desenvolver autocuidado de forma que evite? Sim, com certeza. Para quem já tem história familiar, isso ainda é mais importante. O que a gente tem que fazer para evitar as varizes? A gente tem que melhorar o retorno venoso do sangue das pernas. Como? Fortalecendo as pernas, mantendo-se no peso e não acima do peso, tendo uma vida saudável e, para algumas pessoas, também utilizando a meia elástica. E que idade, né, que elas costumam começar a aparecer? Geralmente as varizes aparecem na vida adulta. Raramente a gente tem crianças com varizes, isso indica geralmente até uma má formação. Mas geralmente na vida adulta, nas mulheres, às vezes no período da adolescência. Aí que começam a aparecer os fatores de risco profissionais, a gravidez e com o tempo também a gente tem uma maior chance de aparecer as varizes, tanto que na população idosa a prevalência de varizes é maior do que na população mais jovem. E você que está em casa, quer participar desse bate-papo, tem alguma dúvida ou comentário sobre o assunto de hoje, aproveita o nosso WhatsApp que está aí na tela e já manda a sua dúvida. Seguindo aqui no nosso bate-papo, doutor, qual que é a diferença entre varizes e vasinhos? Geralmente as varizes causam sintoma, são aquelas veias mais grossas que quando você passa a mão na perna você sente aquela veia por baixo da pele. Ela é mais percebida, né? Você aperta e ela afunda. Os vasinhos são mais um problema estético, são aqueles vasinhos roxinhos, vermelhinhos que parecem teias de aranha na perna. Apesar de que os dois fazem parte de uma mesma doença, que é a doença venosa crônica. Tem gente que tem varizes, tem gente que tem vasinhos, tem gente que tem os dois. Então a gente avalia cada paciente para ver o que ele tem e o que ele vai precisar para fazer o seu tratamento corretamente. E por que eles aparecem, no caso dos vasinhos? Os vasinhos, mesma razão? É a mesma razão. Os vasinhos são parte da insuficiência venosa crônica e representam que está tendo naquele ponto um aumento da pressão venosa. Esse aumento da pressão venosa é causado pela dilatação das veias. E aí a gente volta aos mesmos fatores de risco que eu já falei anteriormente. E por que isso acontece nas pernas? Por quê? Nas pernas a gente tem uma pressão venosa muito maior, porque as nossas veias lutam contra a gravidade o dia inteiro, quando a gente fica em pé e quando a gente fica sentado. Tanto que a gente não tem varizes nos membros superiores, nos braços, só em alguns casos de outras doenças. Mas como as veias das pernas estão sujeitas a uma pressão muito maior, porque elas têm que lutar o dia todo contra a gravidade para devolver o sangue para o coração, é lá que aparecem as varizes. E você falou que as varizes ali envolvem mais a questão estética, né? Mas as varizes não tratadas podem virar... os vasinhos não tratados podem virar varizes? Os vasinhos não tratados não viram aquelas varizes grossas que realmente aparecem muito na pele, que chegam às vezes a ter a grossura de um dedo da mão. Mas eles com o tempo ficam mais dilatados sobre a pele e passam a se tornar palpáveis, às vezes causam coceira, ardência e principalmente deixam mais marcas depois do tratamento. Então por isso que a gente costuma tratar os vasinhos que já estão incomodando esteticamente antes de eles se tornarem mais volumosos, mas eles não viram varizes grossas. Além da espessura, uma característica das varizes que é muito marcante é, além disso, o formato, né, aquelas veias mais onduladas, e a cor também, que fica mais azulado. Quais que são os motivos dessas características? O que dá cor às veias é o sangue que está passando dentro delas. Então o sangue venoso ele é realmente azulado, e quando a gente tem uma veia muito grossa embaixo de uma pele fininha, a gente vê realmente a parede da veia que é azulada. Por isso que as varizes têm essa coloração azul, às vezes esverdeada, porque realmente é a cor da parede da veia. Se a gente tirar a pele, a veia é daquela cor. E as varizes, elas só são solucionadas com cirurgia ou tem alguma outra forma? Atualmente a gente tem vários tipos de tratamento para varizes. Antigamente a gente tinha só a escleroterapia, que também é conhecida como aplicação, como queimar vasinhos.
e a cirurgia. Atualmente a gente tem, além da cirurgia convencional, a gente tem a cirurgia laser, a gente tem no consultório, além da escleroterapia líquida, que a gente já tinha antigamente, a gente tem a escleroterapia com espuma, a gente também tem um laser no consultório, que é um laser transdérmico. E aí, para cada tipo de vaso, a gente vai indicar um tipo de tratamento. E o que levaria à cirurgia? Qual que seria o caso cirúrgico? A gente tem várias indicações de cirurgia. O mais comum são pacientes com doença venosa mais avançada, que têm veias grossas, ou pacientes com características particulares, que a gente opta por fazer uma microcirurgia, ao invés de fazer um tratamento no consultório, por às vezes achar que aquele tratamento esteticamente vai ter um resultado melhor. Mas geralmente o paciente que vai para a cirurgia é porque ele já tem varizes mais calibrosas, já está com sintomas também. A idade interfere nisso também, nesse caso de ser cirúrgico ou não, no caso de serem pessoas mais jovens? Muitas vezes a cirurgia é um tratamento duradouro, então frequentemente no jovem a gente opta por cirurgia e talvez em outros pacientes a gente optasse por tratamentos que pudessem ser menos duradouros, já que o jovem ainda vai ter muito tempo para desenvolver novas varizes no futuro. Pode ser que ele seja operado e outro paciente com uma veia parecida possa se beneficiar de outro tratamento. E uma coisa que a gente nota, e que até deu para perceber um pouco pela sua fala, é que, pelo menos parece que as varizes são mais incidentes nas mulheres do que nos homens. Isso é verdade? Por que isso acontece? É verdade. Primeiro motivo é pelos receptores hormonais que existem nas paredes das veias, que são sensíveis ao hormônio feminino. E o segundo motivo é que as mulheres, quando você pega a população das mulheres que engravidaram, aí a incidência de varizes ainda é maior. Mas mesmo nas mulheres que não engravidaram, a prevalência de varizes é maior do que nos homens. E no caso dos homens, as formas de tratamento são as mesmas ou muda também de acordo com o organismo? São as mesmas. Excelente. A gente está recebendo uma dúvida aqui de uma telespectadora, mas de qualquer forma, enquanto a nossa produção passa a dúvida aqui pra gente, você aí de casa também, aproveita a chance, se você tem algum comentário ou ainda tem algo que você queira esclarecer sobre esse assunto varizes, que é um assunto que está super em alta e que existem muitas dúvidas, aproveita o WhatsApp que está aparecendo aí na tela e já manda pra gente, que a sua pergunta vai ser respondida aqui ao vivo. Quem mandou aqui pra gente a mensagem foi Ju Roriz. Disse o seguinte: quando a cirurgia é recomendada para remoção? Você falou um pouquinho sobre isso agora, mas o que mais a gente pode acrescentar sobre isso? Sim. A gente tem alguns casos de veias muito grossas que talvez o tratamento de consultório não seja o suficiente. E também a gente tem algumas questões anatômicas, que aí são questões bem detalhadas, que a gente vai falar, olha, esse caso aqui tem que ser cirúrgico. E aí a gente também tem a questão da cirurgia convencional e a cirurgia a laser, que aí também, de acordo com a anatomia do paciente, com o caso do paciente, a gente vai optar por uma ou por outra cirurgia. Então, nesses casos, realmente, assim, não existe um padrão, algo absoluto. O indicado é buscar um profissional para conseguir analisar cada caso. Sim, exatamente. E a pergunta que está chegando aqui para a gente agora, da Emily, de Conselheiro Lafayette, é uma pergunta bem interessante. Ela pergunta o seguinte: surgiu vasinhos na minha coxa após eu iniciar atividades físicas. Por que isso acontece? Pode ser pressão dos exercícios, dos aparelhos? Qual que é a relação entre essas coisas? Isso é muito comum, porque quando a gente faz exercício físico, principalmente de membros inferiores, a gente leva mais sangue para as pernas. E aí o aumento de fluxo sanguíneo naquele local, na perna, a contração muscular, pode acarretar o surgimento de vasinhos. Porém, pensando na saúde venosa, é muito melhor que se faça os exercícios. Porque apesar de terem surgido vasinhos após o exercício, a saúde venosa dessa paciente está muito melhor, porque os músculos, quando se contraem, quando estão mais tonificados, eles ajudam muito o retorno venoso e facilitam o trabalho das veias. Então, se for colocar numa balança, é melhor fazer os exercícios e em algum momento tratar esses vasinhos, do que deixar de fazer exercício para que não surjam novos vasinhos. E outra dúvida ainda da Ju é o seguinte: a retirada das safenas para cirurgia de coração causa alguma deficiência também na circulação? Geralmente não, porque quando a gente pode tirar a veia, essa pergunta é porque alguns pacientes que fazem cirurgia cardíaca, o cirurgião cardíaco pega um pedacinho da veia safena na perna para colocar no coração. Essa safena na perna não vai fazer falta, porque o corpo assume essa circulação e essa circulação passa por outras veias. Então essa safena, tanto na retirada dela para uma cirurgia cardíaca, quanto na retirada de uma safena doente por nós, de um paciente com varizes, essa veia safena não vai fazer falta, porque o sangue vai assumir outros caminhos dentro da perna e a circulação vai acontecer normalmente. E quais complicações que podem surgir a partir das varizes que não foram tratadas? Essa pergunta é muito interessante. Geralmente, a principal complicação
das varizes não tratadas são aquelas feridas, aquelas pessoas que andam com a perna enfaixada a vida inteira, que tem aquela ferida há 20 anos que nunca fecha. A imensa maioria dos casos são varizes não tratadas. As varizes grossas não tratadas vão levando a uma piora da qualidade da pele das pernas. Essa pele doente vai piorando, piorando, até que um dia essa pele abre sozinha. Como a pele está muito doente, ela não consegue se recuperar. Então a ferida aumenta e a gente, para melhorar isso, a gente tem que tratar as varizes. Mas antes de abrir ferida, a gente tem muito peso na perna, inchaço, erisipela de repetição, coceira e aquelas manchas escuras, amarronzadas também, que tem um aspecto estético que incomoda muito. Mais uma pergunta que chegou pra gente é da Débora, de Barra Mansa, que pergunta o seguinte: minha mãe tinha muitas varizes, eram varizes grossas, eu não tenho, mas tem partes do meu corpo que queimam muito. O que pode ser isso? Pode ser um indicativo, algo relacionado à circulação? Débora, você falou partes do seu corpo que queimam muito. Teria que ver se isso principalmente é nas pernas, porque se for em outra parte, provavelmente não vai ser um problema relacionado às varizes. Mas, se você está com sintomas, busque um especialista, porque pode ser que você tenha alguma veia, digamos, interna, que está incompetente, o termo técnico para isso é incompetente, uma veia com refluxo, e essa veia está te causando sintomas mesmo que ela não tenha aparecido na superfície ainda. E a Débora, ela falou essa questão da mãe, né? Só o fato de ter já uma pessoa na família, né, muito próxima, que tem varizes, né, muito grossas, que tinha varizes muito grossas, já é um sinal indicativo de que ela deve se antecipar e ter algum autocuidado ali? Sim, principalmente se surgirem sintomas. Se essa pessoa tem peso na perna no final do dia, chega em casa no fim do dia com as pernas latejando, as pernas ficam inchadas, ou já está começando a aparecer varizes e vasinhos, busca um especialista para ver se você merece algum tipo de tratamento. Caso a pessoa esteja assintomática, tudo bem, porque não é certo que por ter a mãe ou o pai com varizes, você vai desenvolver varizes. É uma coisa certinha, se começar né? a ter sintoma ou a perna começar a ficar feia, com vasinhos, procure um especialista para ver se você precisa de algum tratamento. E é possível ter varizes que não são visíveis? É possível. É muito comum pacientes com sintomas que não têm varizes aparentes, mas ao fazer o ultrassom da perna, que a gente chama de Doppler, que é um ultrassom que avalia o fluxo das veias, o Doppler mostra que as veias já não estão funcionando mais como deveriam. E aí o sangue fica muito tempo na perna, ao invés de voltar para o coração rápido, e isso causa esses sintomas que a gente vem falando. Vamos falar então sobre alguns hábitos que podem também favorecer o aparecimento das varizes. A gente falou sobre hábitos que ajudam, né, nesse tratamento, mas quais hábitos prejudicam? Todos os hábitos que dificultem o retorno do sangue das pernas para o coração. Ou seja, a pessoa que fica em pé muito tempo, a pessoa que não faz exercícios físicos e a musculatura da panturrilha e da coxa fica fraca. A pessoa que está acima do peso, porque o sangue tem mais resistência para voltar ao coração. A pessoa que trabalha sentado e não levanta, fica sentado o dia inteiro. Então, esses hábitos favorecem o aparecimento de varizes. Hoje em dia, então, com o home office, né, sendo cada vez mais assim, uma rotina, é um olhar, então, mais atento para isso também, né? Levantar de vez em quando é importante, às vezes até colocar as pernas para cima um pouquinho. Eu ia perguntar sobre isso, justamente sobre colocar as pernas para cima, porque eu, por exemplo, tenho aquelas almofadas que parecem como você chama aquela forma geométrica? Eu queria falar na tridimensional, mas vamos falar do triângulo, os triângulos servem para visualizar. Mas aquela almofada, eu tenho uma daquelas, e uma coisa que eu tinha muito hábito de fazer e que depois de um tempo eu perdi, era chegar em casa e se eu ia ler um livro, fazer alguma coisa, eu botava ela ali e colocava as pernas para cima. Admito que tem um tempo que eu não faço isso, mas eu queria justamente perguntar se esse hábito, né, de botar a perna pro alto todo dia um tempinho, é uma coisa boa assim, de se fazer, se é algo que todo mundo pode fazer, ou só quem tem tendência a ter varizes ou que já tem um pouco de varizes, que acaba sendo um hábito até mais dos idosos, né? Exato. De chegar e colocar as pernas para cima, mas tem que ser geral. É um bom hábito até para quem está trabalhando em casa, parar um pouquinho e colocar as pernas para cima, porque você vai tirar um pouquinho do peso das veias. Então ajuda bastante, principalmente nos sintomas. É muito confortável colocar as pernas para cima, porque a gente, sem saber, está aliviando a pressão nas veias e isso é muito confortável. Excelente. Então quem não tiver a almofadinha de triângulo, coloca o pé na parede, coloca o pé na almofada. Banquinho, né? Coloca várias almofadas, faz uma pilha e coloca a perna em cima. Além de ser um hábito agradável, pode ajudar também, né, com esse tipo de situação. E com relação ao tratamento, existe uma época do ano em que ele é mais recomendado de se fazer? Porque muita gente, por exemplo, fala que sofre muito com inchaço nas pernas por causa do calor. Sim. Isso também é algo que vai influenciar na época do ano em que o tratamento deve ser feito? O principal motivo das pessoas gostarem de tratar no inverno é porque vão ter que usar meia elástica e vão ter que ficar sem tomar sol.
tomar sol realmente. Em qualquer tratamento a gente não tem como tomar sol durante para evitar as manchas na pele. Só que atualmente, cada vez menos a gente usa meia elástica por longos períodos após o tratamento. Porque antigamente era muito comum a pessoa operar e ficar meses usando meia elástica no pós-operatório. E atualmente a gente não tem usado tanto meia elástica mais nos pós-operatórios por um longo período. Então a gente, na prática, tem feito tratamento o ano todo. Então mesmo que uma pessoa trate em dezembro, em janeiro ela poderá ir para a praia. Ou só no período de férias a gente para um pouquinho para o tratamento continuar. Então a gente pode tratar em qualquer época do ano. A pessoa vai ter que usar meia elástica por alguns poucos dias e realmente ficar sem tomar sol por um período variável, mas que certamente não vai ocupar todo o período do verão, todo o período do calor. E a Valéria, nossa telespectadora de Barbacena, ela retoma um assunto que foi falado no bloco anterior e ela diz o seguinte: eu também fiz retirada da safena e a perna esquerda está com bastante veia grossa, justamente onde foram essas retiradas. Essa pode ser uma reação normal do corpo? Aí tem várias possibilidades. Pode ser que tenha ainda ficado uma parte de safena que não está saudável. Pode ter aparecido novas veias no compartimento da safena, isso também é muito comum, porque a gente tem origens de varizes em vários pontos da perna e não só na safena. O seu caso tem que ser avaliado, teria que ser feito um novo exame para a gente ver qual a origem dessas varizes para poder realmente endereçar um tratamento correto para ela. E outra pergunta também da Valéria de Barbacena, ela diz que já fez cirurgia nas veias, fez secagem de vasinhos, mas hoje em dia voltaram e surgiam veias grossas também. Por que isso acontece? Até essa questão. Porque a Lara de Juiz de Fora também quer saber, né, se os vasinhos, se eles podem retornar. Ela também quer saber um pouco sobre o tratamento dos vasos, mas como essa dúvida em comum das duas, com relação ao retorno, né, se as varizes e os vasos, mesmo tratados, eles podem retornar. Como que o que a gente pode falar para elas? O fator mais comum que causa o reaparecimento das varizes dos vasinhos é algum vaso doente ter sido deixado para trás e ele estar gerando essas novas varizes e vasinhos. Então, essas pacientes precisam de uma reavaliação com ultrassom. Além disso, mesmo que a gente trate uma perna e deixe ela sem nenhum vaso, deixe ela perfeita, digamos assim, em alguns anos, veias que hoje estão saudáveis podem se tornar doentes. Então não porque são é uma as veias predisposição antigas individual. Que estão voltando a dar geralmente problema. não. São veias novas, são veias que estavam saudáveis antigamente, mas que agora estão doentes. E aí, realmente, esse paciente vai precisar de um novo tratamento. Para diminuir essas recorrências, a gente tem que tratar os pontos de refluxo totalmente, para que essa recorrência, caso aconteça o mais tardiamente possível. E tem pacientes que têm muita tendência, que mesmo você tratando tudo, após alguns anos, podem aparecer novos vasinhos. Mas com a modernização dos tratamentos, isso tem ficado menos comum, porque a gente tem como saber de onde está vindo o problema e tratar a origem. Ao invés de só tratar a superfície, a gente trata de dentro para fora. Mantendo também os cuidados de forma contínua, tenho certeza que vai ajudar muito, né? A Juliana pergunta o seguinte: como evitar a trombose? Que também é outro assunto muito em alta, né? A trombose tem muitos fatores de risco. Idade, várias doenças, a imobilidade. Então, no aspecto geral, manter-se saudável, dentro do peso. Se você faz alguma cirurgia, tentar sair da cama o quanto antes, converse com seu médico sobre a profilaxia da trombose, sobre a prevenção da trombose. Quando for fazer alguma viagem longa de carro ou de avião, tome bastante água, pare o carro, se levante ou ande dentro do avião para diminuir aquele sangue que está parado ali dentro da perna. Para os pacientes que estão fazendo tratamentos, principalmente de câncer, os pacientes têm que ingerir muita água, usar meia elástica. A trombose tem muitos fatores de risco. Então a gente precisaria talvez até de outra entrevista inteira para isso. Mas ter hábitos saudáveis de vida talvez seja o melhor deles. E já que a gente está falando de varizes e chegamos no assunto de trombose, existe uma relação entre os dois? Quem tem varizes tem mais tendência a ter trombose, algo nesse sentido? Sim, existe uma relação fraca entre os dois. E principalmente para os pacientes que têm varizes grossas. O paciente que tem vasinho, ele tem a mesma chance de ter trombose que qualquer pessoa da população, mas quem tem varizes grossas tem um pouquinho a mais de chance. E agora, continuando a pergunta da Lara de Juiz de Fora, que você começou, né, Mari? Ela pergunta também sobre as formas de tratamento em relação aos vasos. Sim. Primeira coisa, um paciente com vasinhos, a gente tem que avaliar se ele tem varizes grossas por baixo. Se ele não tiver varizes grossas, aí a gente tem várias possibilidades de tratamento. A escleroterapia, que é o famoso queimar vasinho, a aplicação que a gente injeta um remédio dentro das veias, pode ser feito com substâncias líquidas, com espuma, e a gente também tem o laser transdérmico, que é uma pistola de laser que a gente usa no consultório, que a gente literalmente atira nos vasinhos. Então a gente usa uma técnica chamada CLACS, que junta a escleroterapia
com o laser. E essa técnica é feita totalmente em consultório, sem necessidade de repouso. O paciente pode trabalhar no mesmo dia, pode trabalhar de manhã e ir para o consultório à tarde. Então é uma técnica muito vantajosa porque ela exige repouso zero. Então o paciente não precisa mudar a vida dele para fazer o tratamento. Mas chegou a pergunta do Alcinei de Araçoiaba, na Serra de São Paulo. É a primeira vez que a gente recebe pergunta de lá, então muito obrigada aí por ter participado com a gente. Foi uma pergunta que já foi respondida com relação a voltar a aparecer, né, os vasos e as varizes no mesmo local após a cirurgia, que a gente também já acabou entrando bastante nesse assunto, mas vale aí também o registro da participação, primeira participação de Araçoiaba na Serra de São Paulo. A gente adora saber os lugares que a gente está chegando. E ele elogiou o programa, a gente fica muito feliz, né, que a gente está tendo essa utilidade pública para poder levar esse acesso à informação e com o profissional, né? Com certeza, que é muito importante. E seguindo um pouco nesse assunto, né, com relação ao tratamento, qual que é o profissional habilitado para fazer o tratamento das varizes? É só angiologista ou cirurgião vascular? Tem algum outro profissional que as pessoas podem procurar para esse tipo de tratamento? O que a gente pode dizer? O angiologista e cirurgião vascular é o profissional que tem maior treinamento para tratamento dessas doenças. Desde a residência em cirurgia geral, aí residência em cirurgia vascular, os cursos em ultrassom e as atualizações que são inerentes à especialidade. Então, realmente, o angiologista e cirurgião vascular é o profissional mais habilitado para esse tratamento. Porque a gente muitas vezes vê tratamentos que são superficiais porque o profissional não pesquisou o suficiente para ver de onde está vindo o problema. E aí é uma queixa muito comum. Fiz a aplicação, fiz um procedimento e voltou tudo, ou não resolveu nada. Porque provavelmente você tem um problema mais profundo que não foi tratado. E como que é a preparação para o tratamento né, da varize e também o tempo de recuperação? Tá. O paciente que vai fazer tratamentos em consultório, a preparação dele é quase nenhuma. Pernas raspadas ou depiladas, não passar cremes no dia dos tratamentos e apenas isso. Vai sair andando do consultório sem dor. O paciente que vai operar, geralmente vai para o hospital de manhã e vai embora no mesmo dia. E de acordo com o tipo de procedimento, a gente tem recuperações diferentes. Como eu falei, os tratamentos de consultório, a recuperação não tem recuperação. Ele vai no dia seguinte ter a vida normal. Os tratamentos em centro cirúrgico, a recuperação varia um pouquinho, porque a gente tem a cirurgia convencional, que exige um tempo um pouquinho maior de recuperação, e a cirurgia laser, que exige um tempo muito pequeno de recuperação. E também varia, tem paciente que vai fazer uma cirurgia pequena, que vai durar 1 hora, tem paciente que tem muitas varizes e vai fazer uma cirurgia um pouco maior, de 3 horas, e caso a caso a gente vai indicando. O que já não é uma realidade era que antigamente era muito comum o paciente ter que ficar em casa 1 mês com as pernas para cima. Isso hoje não acontece mais. Vamos colocar numa cirurgia laser, com 5 dias o paciente está liberado para fazer academia. Numa cirurgia convencional, com 7 a 10 dias, dependendo do 15, dependendo do tipo do paciente. Então isso melhorou demais. A cirurgia laser, as cirurgias, os tratamentos de varizes atualmente, os pacientes falam muito, eu vou tirar férias para tratar. Eu falo, não precisa, não gaste suas férias com isso. Porque geralmente se você fizer um procedimento na sexta, na segunda-feira o paciente já está trabalhando sem problema. Nossa, ótimo. Excelente. E quais considerações finais a gente pode deixar aí para o nosso público com relação a esse assunto, tanto como uma forma de conscientizar as pessoas para a prevenção, para as atitudes que elas podem ter para evitar esse problema e tanto para quem às vezes tem receio, tem medo às vezes de tratar e acha que não vai ter jeito, vai viver com aquilo para sempre. Às vezes já tem há muito tempo, Exato. Né? Quais que são as considerações finais que a gente pode deixar para o nosso público? Para a gente evitar as varizes, evitar a progressão das varizes, o estilo de vida saudável é o que importa. Para que o paciente se mantenha no peso adequado, faça exercícios físicos, para que ele melhore os sintomas e não desenvolva novas varizes. Quem já tem varizes, os procedimentos geralmente causam muito pouco incômodo. Os procedimentos mesmo no centro cirúrgico são muito seguros, são procedimentos superficiais, que sangram um pouco, o paciente tem alta no mesmo dia, o pós-operatório é muito confortável. Então, para quem tem medo de tratar varizes, é uma cirurgia que tem raras complicações. E para quem já tem muito e, entre aspas, desistiu da perna, são surpreendentes os resultados estéticos e mesmo em quem tem muitas varizes. Então, não desista. Os tratamentos melhoraram demais, a tecnologia, a gente tem vários tipos de tratamentos que podem ser adequados para todo tipo de paciente e todo tipo de varize, todo tipo de vazio. Então procure um especialista que provavelmente vai ter uma solução muito boa para você. Muito obrigada, Dr. Guilherme Bicalho, por todas essas informações. E obrigada a você também que participou, mandando sua dúvida. Tenho certeza que contribuiu muito. Obrigada. Sim, muito obrigada.